para vocês, viu? Abraço. Pedro Halber Música. Qual é a visão do espiritismo a respeito da homossexualidade e de outras opções sexuais? Essa é uma pergunta que eu também tinha, eu já fiz para os evangelizadores. Qual que é... Importantíssima pergunta, né? Será que a homossexualidade é algo que eu desenvolvo durante a minha vida? Será que é algo com a qual eu já nasço, né? E vou despertando ao longo da minha caminhada? Ou a heterossexualidade, né? Eu já nasço heterossexual, eu desperto para isso em algum momento da vida, né? E os espíritos vão nos esclarecer que as questões de gênero, né, e de sexualidade fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Ou seja, lá quando a gente, né, senta, né, eu vou usar esse termo, a gente senta do lado do nosso espírito protetor, que vai nos ajudar a planejar a nossa próxima reencarnação, né, esse orientador que vai nos ajudar a planejar, nós vamos escolher diversos elementos da nossa próxima vinda, né? Como viremos, em que família, né? Haverá um planejamento assim que inclui as questões da sexualidade. Mas aí alguém pode pensar assim, tá, mas algum espírito vai optar por ser homossexual aqui na Terra, sabendo da discriminação, do preconceito, das dificuldades pelas quais ele vai passar? E a resposta é sim, vai optar. Assim como vai optar, de repente, por outras dificuldades pelas quais vai passar aqui, para que se aprimore, para que reveja questões nas quais errou no passado e possa, de alguma forma, corrigir e se aprimorar. O que pode levar a uma outra questão. Então quer dizer que a homossexualidade é uma prova, né? Errou na vida passada, então vai ter que vir homossexual agora para acertar as contas, né? Quem é que está encarnado aqui na Terra que não está nessa condição? Quem é que não escolhe provas para as quais a dificuldade se apresenta como fator de aprimoramento? Agora, a homossexualidade pode ser uma dificuldade aqui no planeta Terra, né? Que é um mundo ainda de provas e expiações, né? Nós só não somos mundos primitivos. Nós somos a segunda escala de mundos, né? A homossexualidade pode ser uma dificuldade aqui para nós. Agora, espírito não tem sexo, né? Não há sexualidade, né, expressa da forma como nós a entendemos no mundo espiritual, assim. Então, as questões da homossexualidade, da sexualidade, elas se apresentam para nós como fatores de impulsionamento à nossa melhoria. Então, eu sabia que ia ser difícil ser homossexual aqui? Sabia, provavelmente sabia. Por que eu aceitei, então? Para que isso me estimulasse a ser melhor, né? Agora, é importante fortalecer essa ideia, né? Homossexualidade pode ser uma dificuldade para o nosso estágio evolutivo. Ela não é uma sexualidade, seja ela heterossexual, homossexual, bissexual, ela não é dificuldade alguma. Ou não deveria ser para ninguém. Somos nós aqui, né? Através dos nossos preconceitos, dificuldades, limitações, que impomos alguma dificuldade na ordem do sexo. Agora, o que é que interessa, né, para alguém que quer se melhorar, se o seu vizinho, se o seu parente, se o seu amigo é homossexual? De forma lógica, não deveria interferir em nada. O que é que acontece, né? Que luzinha acende dentro de mim que me faz reagir, às vezes de forma tão ruim, diante da sexualidade dos outros, né? Será que isso não diz muito mais sobre eu do que sobre a outra pessoa? Porque, de forma racional e lógica, está interferindo na minha vida? Está me fazendo mal? Está fazendo mal para alguém? Não, não está. Então, por que então que isso me incomoda? Né? Por que incomoda algumas pessoas? Porque isso acende nelas alguma coisa. O que é que é? Então, é preciso olhar para dentro, né? Ou nas questões de raça, de racismo, né? O que isso desperta em mim, assim? Qual que é o problema, afinal, né? Será que isso não diz sobre mim do que diz sobre o outro? E vai dizer sobre mim. Agora, conhece a ti mesmo, né? Aí tu vai procurar dentro de ti o que é que acontece, né? Por que isso desperta em você alguma dificuldade, né? Agora,
Eu agradeço muito a pergunta do Pedro, porque ela é fundamental, especialmente para os jovens, né, que nos acompanham. E eu queria dizer uma coisa muito importante que eu não falei antes, em relação à homossexualidade. Eu vi lá no começo, né, lá no início do Espiritismo, pessoas do mesmo sexo de mão dada, ou, né, com a mão em cima do ombro do outro, na plenária da casa espírita. Eu pensei, opa, esse lugar aqui é diferente. O pessoal está à vontade aqui, né, tá, né, com a mão no ombro, tá, né, não está escondendo nada, né, não está ali exibindo nada, também não está escondendo nada, né, a pessoa está simplesmente à vontade. E isso me fez, mais uma vez, pensar, nossa, esse lugar aqui é diferente, né? O espiritismo tem isso muito diferente. Ele não discrimina ninguém pelo que a pessoa é. Ele vai indo. Isso é uma das pontos, voltando àquela pergunta lá, o que o espiritismo tem de diferente das religiões? Não discriminar. Não discrimina raça, não discrimina gênero, não discrimina sexualidade. Ele aceita todo mundo como igual, como deveria ser, né? Exatamente. E nós tivemos um encontro de jovens para falar sobre sexualidade. Esse foi o tema. Sexualidade foi falado no encontro. E aí entrou, né, todos os aspectos, ou aqueles, né, que nós queríamos conversar com jovens sobre a sexualidade. Inclusive, especialmente a homossexualidade, né, que ainda para nós nesse estágio em que nós estamos, né, do planeta, ainda é uma dificuldade. Mas temos feito muito progresso, assim. Eu acho que, olhando para trás, né, claro, em algumas regiões do mundo isso ainda é muito mais difícil do que para nós aqui no Brasil, infelizmente, mas nós temos feito muito progresso, né? Nós temos relações homossexuais hoje na televisão, né? Nós temos beijo de pessoas do mesmo sexo na novela, né? E isso, há algumas décadas, era impensável, ninguém jamais ia cogitar isso, né? E o jovem, enquanto essa geração nova que está vindo aí, está trabalhando com isso com muita naturalidade. No encontro de jovens, né, enquanto nós falávamos das técnicas, do estudo, da preparação, nós nos perguntávamos assim, mas nós estamos lá mais para aprender, eu acho, com a juventude sobre questões de sexualidade do que para ensinar, entre aspas, alguma coisa. Né? Vocês tratam isso com a naturalidade que deve ser, né? Com muito mais desenvoltura, com muito mais naturalidade. Né? Eu acho que o desafio agora é que nós cuidemos dos nossos corações em relação à sexualidade, assim, né? Que nós façamos do desenvolvimento dos relacionamentos heterossexuais ou homossexuais algo que não só nos ajude a sermos melhores, mas que ajude ao outro que está conosco a ser melhor também. Esse é o nosso desafio hoje, né? É trabalhar o amor, né? Se vai se relacionar com homem, com mulher, isso está se diluindo, assim, né? Graças a Deus, essas questões estão deixando de ter a importância que tinham há um tempo atrás. A questão hoje é como é que nós vamos trabalhar com o amor. Né? Como é que eu vou desenvolver o amor nos relacionamentos, né? Sendo melhor, querendo ser melhor e ajudando o outro e estendendo a mão a ser melhor também. Eu acho muito interessante essa questão do espiritismo, porque ela inverte a importância de algumas coisas. Não é mais importante com quem você se relaciona, ou até mesmo o ato de você oficializar na igreja o seu relacionamento, mas a forma como você age como pessoa, como espírito. Esse cuidado que a gente tem que ter com o que nós somos como pessoa, ao invés de ter um cuidado em... É claro, a prática da prece, do evangelho no lar, daí da participação das atividades é muito importante. Mas não é dada a importância o ato de você ir até lá, mas sim a intenção que você tem a ir até lá. Né? E talvez por isso que seja muito complexo para as pessoas compreenderem ainda, que o foco é mais nisso do que em outras coisas. Outras coisas que estão aí com a sua importância de esclarecer, mas que não são... Você não vai ficar... Não vou começar a falar com espíritos dentro da minha casa depois que eu chego ao espiritismo, né? Sim. Então, essa para mim é uma das questões mais importantes. A forma como a gente tem essa autorresponsabilidade das coisas, do que nós fazemos, do que nós somos, do que... tenho que me ajoelhar para rezar, tenho que fazer assim para rezar, tem várias questões, cada qual com as suas, mas
principalmente a intenção, o ser, o que você faz do amor, o que você faz dos seus sentimentos. Eu acho que isso é fundamental e é assim que a gente realmente consegue se melhorar, né?